Muito bem, meus irmãos. Primeiro culto do ano, abram suas Bíblias para o livro de Tiago, capítulo de número 4. Talvez algumas vezes eu vou ficar driblando o sol aqui, mas eu creio que vai dar para todos poderem prestar atenção. Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 15. Peço a gentileza daqueles que podem, se coloquem em pé. Se este fosse o último ano da sua vida. Vamos ler Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 15. Você pode acompanhar na sua Bíblia, eu lerei na versão NVT. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar. Vamos orar. Queremos render graças, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá neste primeiro domingo do ano de 2025, estarmos reunidos com os nossos queridos irmãos para ouvirmos a voz do Senhor através da sua palavra, clamando ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor possa mover os nossos corações, que possamos despertar, ó Deus, para questões importantes das nossas vidas, possamos viver uma vida digna do Senhor, refletindo naquilo que será de cada um de nós neste ano que se iniciou há poucos dias. Tira de nós, ó Deus, toda a situação que nos atrapalhe a prestar atenção na Tua palavra, mas que realmente nós possamos sair daqui de maneira diferente de como nós entramos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós dividiremos este estudo entre o culto de hoje de manhã e o culto de hoje à noite. Então, será em duas partes. Na quarta-feira, eu sei que muitos estavam aí comemorando a passagem de ano com as suas famílias, ou talvez nem estavam aqui em Porto Alegre. E eu não sei se você assistiu pelas redes sociais, mas eu encerrei a pregação de quarta-feira fazendo exatamente essa pergunta: se 2025 fosse o último ano de nossa carreira espiritual, o que nós mudaríamos? Então, eu inicio hoje pela manhã exatamente com esse tema: se este fosse o último ano da sua vida. Por quê, meus irmãos? Porque essa reflexão nos desafia a pensar profundamente em como nós estamos vivendo, como nós estamos demonstrando nossa fé em Deus e, principalmente, de que maneira nós estamos conduzindo a nossa jornada espiritual aqui nesse mundo. Porque nenhum de nós tem plena convicção de que estará aqui comemorando a virada de ano de 2025 para 2026. Todos aqueles, ou pelo menos a boa maioria das pessoas que faleceram no ano passado, talvez eles não imaginariam que eles falecessem. Inclusive, já no começo do ano, já muitas pessoas perderam sua vida, mas eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que perdeu a vida de uma maneira, talvez uma das maneiras mais bestas que eu já vi. O camarada estava andando de moto, e aí a moto andando, estava numa certa velocidade, ele resolveu tirar a mão do guidão, uma das mãos, e fazer uma selfie. E quando vê, ele deu de frente num poste. É só você procurar nas redes sociais, que tem tanto a hora que o camarada bate no poste, quanto uma câmera filmando. Então, uma morte besta. Infelizmente, veio ao óbito. Então, é importante nós refletirmos, meus irmãos, se este fosse o último ano da nossa vida, porque a realidade é que nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas nós sabemos que cada dia é uma oportunidade para nós servirmos ao Senhor. Se nós somos salvos em Cristo, nós não podemos tirar das nossas vidas, e principalmente do nosso planejamento,
o que vai ser da nossa vida espiritual, o que vai ser da nossa jornada espiritual. Então, eu quero hoje, meus irmãos, tanto de manhã quanto de noite, convidá-los a realmente imaginar, se este fosse o último ano da sua vida, como que você viveria, o que você mudaria, o que você priorizaria, qual legado você deixaria. Então, assim, eu gostaria que a palavra de Deus pudesse direcionar os nossos corações. Eu não estou dizendo nem profetizando que qualquer um de nós não estaremos aqui. Mas, se for o último ano das nossas vidas, eu acho que é importante nós termos algumas metas. Primeiramente, meus irmãos, em primeiro lugar, eu creio que é importante que todos nós possamos viver em comunhão plena com Deus. Algumas dessas questões nós tratamos na quarta-feira de maneira superficial, mas nós vamos tratar um pouco mais de maneira exaustiva hoje. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 48, nós vamos ter vários versículos aí que eu pedirei a sua ajuda, alguns deles, claro, vocês lerão e outros eu lerei. Mas Mateus 5, 48, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Mateus 5, 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Então a pergunta é a seguinte, se você morresse hoje, você estaria pronto para encontrar-se com Deus? Você estaria preparado para se encontrar com o Senhor? Porque o maior chamado das nossas vidas é realmente termos uma comunhão plena com o Senhor. E como que esta plenitude de vida ela começa? Primeiramente, buscando santidade e intimidade com Deus através de um coração grato. E o que pode atrapalhar a nossa jornada a sermos um verdadeiro adorador? Os pecados. Os pecados são situações que nos afastam de Deus. Isaías disse aos judeus, no capítulo 64, que os nossos pecados, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, talvez vocês estão aqui hoje pela manhã, fazendo parte do grupo que hoje está aqui na igreja, mas o seu coração está longe de Deus. Infelizmente, nós não sabemos o que há dentro do coração de cada um de nós. Estar na igreja é importante, mas estar na igreja com a atitude correta é muito mais importante, porque nos faz refletir naquilo que Deus quer falar para cada um de nós. O que pode fechar os nossos ouvidos para a palavra de Deus é o nosso pecado. Então, primeiramente, é importante que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e podermos viver em santidade com Deus. Abre sua Bíblia para o Salmo 51, verso de número 10. Alguém leia para nós, por gentileza? Salmo 51, verso de número 10. Preste bem atenção no que eu vou dizer enquanto você abre a sua Bíblia. Nenhum de nós vai carregar qualquer pecado para a eternidade. Então não vale a pena, meus irmãos, carregar certos pecados toda a nossa vida. Não vale a pena nós perdermos a nossa comunhão com Deus por conta de pecados transitórios. Leia, por favor, Salmo 51, 10. Então, meus irmãos, pecados não confessados se tornam um peso nas nossas vidas e nos afastam de Deus. Aqui nós temos um homem cujo pecado havia sido colocado diante de Deus, cujo o perdão havia sido pedido a Deus, mas ele sentia a dor que o pecado lhe trazia. A tristeza maior que nós temos é cometer pecados no nosso dia a dia e muitas vezes isso não afetar absolutamente nada na nossa comunhão com Deus. É muito triste, por quê? Porque nós não aproveitamos o tempo que nós temos diante de Deus. Esse período que nós estamos aqui, o Espírito Santo quer trabalhar em nossos corações, mas o pecado é uma barreira que impede que Deus possa falar a cada um de nós. Então Davi, ele deixa claro, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito firme. Então eu pergunto para você o seguinte, se você soubesse
que a sua vida chegaria ao final hoje, quais pecados você deixaria de lado? Quais pecados você lutaria para abandonar? Se você soubesse que iria se encontrar com Deus, quais são os pecados ou quais são as atitudes pecaminosas que você deixaria de lado? Mas também, meus irmãos, é importante nós fortalecermos a nossa vida de oração e também a nossa leitura da palavra de Deus. Mateus 4:4, você pode somente ouvir, mas vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se este fosse o último ano das nossas vidas, como cristãos, nós precisaríamos priorizar a nossa vida com Deus. E não há jeito de nós termos comunhão com Deus, senão através da leitura da palavra de Deus ou através da oração. Ninguém consegue mandar um e-mail a Deus, ninguém consegue fazer uma ligação a Deus. A única maneira de nós podermos ouvir a voz de Deus é através da sua palavra. E o cristão que não tem o hábito de ler a palavra de Deus, ele não tem o hábito de ouvir ao Senhor. Então é por isso que é importante que nós possamos orar e ler a Bíblia. Nós temos o exemplo de Daniel, nós lemos recentemente esse texto, vou colocar aqui meu celular no silencioso que eu acabei esquecendo. Mas Daniel 6,10 vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo quando estava sob ameaça de morte. Meus irmãos, quantas vezes nós não vemos na Bíblia os judeus quebrando a cara literalmente, porque tomavam decisões e não buscavam a direção de Deus? Faça uma reflexão, faça um check-up. Quantas decisões talvez você já não quebrou a cara, ou nós já não quebramos a cara, porque nós não pedimos a direção de Deus? Só que não adianta, meus irmãos, não adianta nós vivermos uma vida distante de Deus e nos momentos que nós mais precisamos, me socorre, Deus! Porque as nossas orações só serão ouvidas se houver um coração puro diante de Deus. Os nossos pecados são barreiras que nos impedem de Deus nos ouvir. Então, dedique um tempo diário para oração e estudo da Bíblia. Use cada momento para crescer em intimidade com Deus. Mas dentro da questão de viver em plena comunhão com Deus, é importante nós termos um coração grato e adorador. Vá para Atos, capítulo 16, verso de número 25. Vamos lá. Atos 16, 25. Algum irmão ou irmã leia para nós, por gentileza. Aonde que eles estavam aqui? Vocês prestaram atenção no texto? Aonde que eles estavam? Estavam presos. O que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo, irmãos? Vocês querem que o Davi leia de novo o texto? O que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando a Deus. O que é importante nós entendermos? A nossa adoração a Deus independe das circunstâncias. Nós não devemos manifestar a adoração a Deus somente nos momentos de felicidade ou somente nos bons momentos. Pelo contrário, meus irmãos, a gratidão abre os nossos olhos para as bênçãos de Deus. Quando vivemos gratos, vivemos em adoração contínua. É por isso que é tão importante, eu já ensinei os irmãos, quando você faz o seu momento de oração, não faça menos tempo de agradecimento a Deus do que você faz de pedidos. Porque isso vai fazer com que nós não abramos os nossos olhos para a grandiosidade de como Deus é bom sobre nossas vidas. Eu achei interessante sempre dizer a todos vocês, todos esses anos, encorajá-los
a cada dia agradecer a Deus por pelo menos uma coisa que você nunca tenha agradecido. Se você pudesse, não precisa me dizer, mas se você pudesse agradecer a Deus por algo que você nunca agradeceu, o que você poderia pensar na sua mente? Talvez você pode agradecer por aquele chinelo Havaianas que está com prego lá na sua casa. Pelo menos você tem um chinelo, tem gente que nem tem isso. Você pode agradecer por ter bancos para sentar, por ter água para beber, porque tem pessoas que nem isso têm. Mas você já agradeceu a Deus pelas pessoas difíceis que convivem com você? Sejam as pessoas do trabalho ou até mesmo os familiares. Como assim, pastor? Agradecer pelas pessoas difíceis, meus irmãos? Se Deus é soberano sobre nossas vidas, até mesmo as pessoas difíceis são parte do propósito de Deus para o nosso crescimento espiritual. Você já agradeceu pelo não de Deus? Por quantas vezes você já pediu algo e Deus disse não? Nós também devemos ser gratos por isso. Como também nós devemos ser gratos pelas lutas. Nós devemos ser gratos pelos nossos irmãos em Cristo. Nós devemos ser gratos pela família que Deus nos deu. Nós devemos ser gratos, até mesmo pelas situações que nós sofremos, porque nunca nós estamos sozinhos e sempre Deus está com cada um de nós. Então, meus irmãos, assim como Paulo e Silas, em vez de reclamar nos momentos de aflição, louve o Senhor. Cante hinos. Ah, pastor, eu canto igual a taquara rachada. Meus irmãos, isso para Deus não tem valor nenhum. Mas leia a sua Bíblia, ouça louvores, cerque-se de Deus na sua vida. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vimos que devemos viver em plena comunhão com Deus. Mas em segundo lugar, se esse fosse o último ano da sua vida, é importante valorizar as pessoas ao seu redor. Romanos 12:10. Abre sua Bíblia lá, por favor. Esse texto eu lerei. E também lerei na versão NVT. Você pode acompanhar na sua versão. Romanos capítulo 12, verso de número 10. A Bíblia vai dizer o seguinte: amem-se de coração uns aos outros com amor fraternal. Preste atenção. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Novamente. Amem-se de coração uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Eu pergunto a todos vocês, se este fosse o último ano da sua vida, você daria mais valor às pessoas ao seu redor? Eu não estou dizendo de marido ou esposa, nem filhos. Eu estou dizendo às pessoas que convivem conosco, até mesmo os nossos irmãos em Cristo. Veja o que João fala em 1 João capítulo 4, versos 11 e 12. 1 João 4, 11 e 12. Relacionamentos são um reflexo do amor de Deus em nós. E nós não podemos adiá-los. Então, se relacionamentos são um reflexo de Deus em nós, olha o que o apóstolo João vai dizer em 1 João 4, 11 e 12. Alguém leia para nós, por gentileza. Entenderam, meus irmãos? Aqui nós temos uma ordem, não é opcional. João fala no versículo de número 11, se Deus de tal forma nos amou, devemos amar uns aos outros. Ele continua, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Se é em nós aperfeiçoado, é algo que nós já temos. Ainda lemos o versículo antigo, porque os irmãos estão escolhendo
qual vai ser a capa do ano, e já hoje à noite nós já colocaremos o novo versículo e o novo lema deste ano. Só que nós passamos um ano dizendo: nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Só que, meus irmãos, Jesus mesmo já disse que não há valor nenhum em amar aqueles que nos fazem o bem. Não há valor. Porque, como diz a palavra de Deus, isso até os pecadores fazem. O valor está em amar aqueles que não nos querem bem. E a Bíblia vai além, dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos, ou aqueles que querem o nosso mal. Vamos refletir numa situação. Todo mundo na igreja é fácil de amar? Sim ou não? Eu sei que eu sou uma pessoa fácil de amar. Todos me amam, sei disso. Mas será que na igreja é fácil amar a todas as pessoas? Não, meus irmãos, não é uma coisa fácil. Por quê? Porque dentro da igreja nós temos pessoas das mais diversas personalidades. Nós temos aquelas pessoas que são extrovertidas, que conseguem falar com todos, que dão bom dia para todos, que se vê no reflexo do espelho do banheiro já se dá bom dia. Mas em contrapartida, nós temos aqueles que não dão bom dia nem para os filhos, nem para a esposa, nem para o marido, nem para o vizinho, não dá bom dia para ninguém. Ou aquelas pessoas que sequer gostam de cumprimentar uns aos outros. Ou de dar a mão, ou de dar um abraço, ou né, as irmãs aí, muitas vezes se cumprimentam com um beijo no rosto, né? Que na igreja a gente não tem o costume dos homens darem o ósculo santo. Quem sabe esse ano a gente pode mudar, amém, homens? Que bom. Bom que vocês não concordam, porque eu também não concordo. Mas de todas as maneiras, eu quero dizer para vocês que dentro de uma comunidade cristã, nós temos os mais diversos tipos de personalidade. E a palavra de Deus deixa claro que nós devemos amar a todas as pessoas da maneira com que nós fomos amados por Deus. Qual é o nível do amor de Deus por nós? É um amor sacrificial. Então eu devo amar a vocês e receber em troca o mesmo amor que Deus teve por cada um de nós. Esse é dar o valor, essa é dar a honra que Paulo disse aos romanos. É honrar uns aos outros. É amar mesmo quando nós não somos correspondidos. É demonstrar amor mesmo àqueles que são mais difíceis no trato. Porque ainda assim, todos nós fomos amados por Deus. E dentro dessa perspectiva, meus irmãos, algumas lições importantes. A primeira delas, ame e perdoe sem reservas. Repetirei. Abre os seus ouvidos. Ame e perdoe sem reservas. A gente vai ler vários versículos aqui, tá bom? Quem pode ler Lucas 23, 34? Só levanta sua mão aí, temos alguns. Não precisa fazer fila não, meus irmãos. Quem pode ajudar a leitura aí? Levanta a mão. Renata. Quem pode ler Mateus 6, 14 e 15? Davi. Quem pode ler Efésios 4, 31 e 32? Vamos, pessoal. Júnior. Victória, Colossenses 3, 13. Quem pode ler Hebreus 12, 14 e 15? Edson. E a última pessoa vai ler Mateus 5, 23 e 24. Quem pode? Irmã Ângela. Então, conforme for chamado, você lê o versículo. Lucas 23, 34. Aonde que Jesus estava quando ele pediu que Deus perdoasse aqueles que estavam lhe fazendo mal? Estava na cruz. Estava crucificado. E mesmo aqueles que estavam zombando dele, ele pediu que Deus os perdoasse. E você pode falar assim, pastor, mas eu não sou como Jesus. Nenhum de nós somos irmãos. Só que Paulo,
vai dizer aos Romanos, e mais para frente nós vamos ler isso, que nós fomos predestinados a sermos conformes à imagem de Cristo. Então nós estamos aqui como cristãos para sermos conformes Cristo. Quanto mais parecidos nós formos nas atitudes, mais nós seremos como Cristo. Então, ele estava diante de pessoas que estavam zombando dele, que estavam querendo a sua morte, e ainda assim, ele pediu que Deus perdoasse aqueles que lhe faziam o mal. Então, meus irmãos, Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Preste atenção, meus irmãos. Guardar mágoas rouba nossa paz e fere nossa comunhão com Deus e com os outros. Guardar mágoas rouba nossa paz e, principalmente, fere nossa comunhão com Deus e com os outros. Perdoar não é opcional, é um mandamento. Vamos aos versículos. Mateus 6, 14 e 15. Tem uma palavrinha aí que muda tudo. Se. Porque quem está dizendo aí é Jesus. Ele está dizendo que o perdão é condicional a perdoarmos. Uma coisa que eu já disse para alguns casais da nossa igreja é que mesmo brigas e discussões que nós temos, por mais que nós somos casados, somos irmãos em Cristo. Então você, se é um cristão, você é irmão em Cristo da sua esposa. Se ambos são salvos em Cristo. E o perdão deve ser dado em igual medida como Cristo nos perdoou. É fácil? É fácil? Não é fácil, irmãos. Quem é casado sabe. Talvez você tenha vontade de dar um cutucão na sua esposa, no seu marido, mas é a grande realidade. Efésios 4, 31 e 32. Mesma coisa, de uma maneira diferente. O que Paulo está dizendo aos Efésios aqui, ele está subindo o sarrafo. Ou seja, o padrão está até um pouco mais alto daquilo que está sendo dito. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Ser bondoso uns para com os outros. Vejamos, Colossenses 3,13. Eu já lhes expliquei que a palavra no grego para suportar é como se você pegasse um elástico e puxasse ao máximo para ele ter a sua máxima elasticidade, vamos dizer assim, a sua máxima força. É assim que nós devemos suportar uns aos outros. Fazer o nosso melhor para perdoar aqueles que estão ao nosso redor. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E fala sobre a raiz de amargura, coisa que muitas vezes está enraizada no coração de muitos de nós e que é algo que nos impede de chegar a Deus, que muitos acham que não estão,
mas está lá. De alguma forma, está enraizado. É importante, meus irmãos queridos, que nós possamos compreender que o perdão é necessário para que nós tenhamos paz de espírito, para que nós possamos prosseguir nas nossas vidas, mesmo para aqueles que não nos fazem o bem ou para aqueles que continuamente fazem o mal contra nós. Porque perdoar é um ato divino, é Deus agindo em nossos corações, então ele é muito importante. Mateus 5, 23 e 24. Irmãos, eu vou tirar isso daqui porque estou com calor, o ventilador parou ali, então vocês me perdoem, gravata não salva ninguém, não dá mais poder ou menos poder, tá bom? Então vamos lá. Alguém leia aí. Alguém, acho que a irmã Ângela, obrigado, irmão. Pode ler para nós. Tem muita gente que esquece dessa parte importante. Qualquer adoração que nós formos prestar a Deus, nós precisamos lembrar se nós estamos, de alguma forma, em falta com alguém. Porque se nós estamos, o que Jesus diz é que a nossa adoração deve ser deixada por um tempo, para que nós possamos consertar as situações. E assim a nossa oferta será recebida. Ah, mas a outra pessoa não quer receber o meu perdão. É entre ela e Deus. A sua parte, a minha parte, somos nós que devemos fazer. O julgar está debaixo da perspectiva divina. É Deus quem vai julgar a cada um. Então a pergunta, com quem você precisa acertar as contas hoje? Não deixe para depois aquilo que você deve fazer hoje. Também, meus irmãos, invista em relacionamentos significativos. A vida é muito curta para amizades superficiais ou negligenciar a família. Ame intencionalmente e invista tempo de qualidade nas pessoas. Interessante que essa semana eu estava vendo alguns relatos, eu não me lembro porquê, mas nas redes sociais, de algumas pessoas que falaram que em alguns momentos elas simplesmente pararam de falar com pessoas queridas. Um deles relatou a seguinte situação. Eu deixei de falar com os meus irmãos quando eles não foram no velório da minha avó. Deixou de falar, não fala mais. Aquilo foi um problema que fez com que a comunhão fosse quebrada. Uma outra situação. Filhos que trataram o pai durante mal todo o tempo. Quando o pai morreu, chorando no caixão, porque não tinha mais a oportunidade de poder consertar toda aquela situação que durante muito tempo foi impeditivo deles terem comunhão. Sabe qual que é o grande problema, meus irmãos? É que muitos de nós não entendemos o valor da comunhão. Muitos de nós não entendemos como é importante nós, como uma comunidade cristã, nós temos irmãos em Cristo. Ou até mesmo nós temos as nossas famílias. Maridos e esposas que vivem em pé de guerra, eles não só estão perdendo a oportunidade de servirem a Deus, de serem exemplo, mas principalmente estão perdendo a oportunidade de viver em comunhão. Eu sempre digo para os jovens, a melhor coisa de estar casado é o companheirismo. Sabe por quê? Porque nós rimos juntos, nós choramos juntos. Nós temos muitas histórias para contar. Nós temos várias situações que nós podemos compartilhar. E muitas vezes nós trocamos isso por conta de besteiras, de bobeiras. Um dos relatos na internet diz de uma filha, um filho, que brigaram com o seu pai ou com a sua mãe e não tiveram tempo de retratar-se, porque naquele mesmo dia aquele pai ou aquela mãe foram para o hospital, passaram mal e morreram. Então nós não podemos perder tempo, nós precisamos valorizar os nossos relacionamentos.
investir tempo de qualidade nas pessoas. Eu sempre digo para Oséias, né, olhando as pequenas dele, que eu sinto saudade daquela época. Não quero mais, mas sinto saudade daquela época. Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que uma das coisas maravilhosas que o ministério me providenciou é poder acompanhar o crescimento das minhas filhas. É claro que tem coisas que, se eu pudesse voltar atrás, faria diferente, mas eu digo para vocês que eu procuro aproveitar o tempo que eu tenho com elas. Por quê? Porque vai chegar o tempo que os filhos vão crescer. E aquelas brincadeirinhas que muitas vezes nós temos, eles não vão querer mais. Vão achar muito careta. Então nós precisamos valorizar cada momento que nós temos com as pessoas ao nosso redor. Faça uma lista das pessoas importantes para você e demonstre amor e cuidado por elas. Inclusive, os irmãos da igreja. Nós precisamos valorizar uns aos outros. Para terminar essa manhã, meus irmãos, abre sua Bíblia para 2 Timóteo, capítulo 1, verso número 5. Alguém leia para nós, por favor. Segunda Timóteo 1:5. Por que esse versículo é muito importante? Porque Timóteo, ele foi... me fugiu a palavra. Ele foi influenciado pela fé da sua avó e da sua mãe. Vocês acham que dentro do nosso lar, um relacionamento amoroso entre pai e mãe não influencia positivamente a vida dos nossos filhos? Sem sombra de dúvidas. Da mesma maneira que um relacionamento que vive em pé de guerra influencia negativamente a vida dos nossos filhos. O que Timóteo ele teve como exemplo foi a fé da sua avó e da sua mãe que impactaram positivamente a sua vida. Então eu termino essa manhã perguntando para você o seguinte: nós falamos sobre valorizar o tempo com outras pessoas e também falamos sobre viver em comunhão plena com Deus. Duas perguntas importantes. Eu ia fazer uma, vou fazer duas. A primeira delas é a seguinte: se você pudesse ter um termômetro de vida espiritual, você acha que aonde estaria a sua vida com Deus? Embaixo, no meio ou em cima? Se nós pudéssemos calcular a nossa vida espiritual, é importante que nós procurássemos ter a nossa vida cada vez mais próxima do topo. Se nós estamos muito abaixo, algum problema há. Mas também, se você pudesse ter um termômetro da sua vida que demonstrasse o valor que você dá à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos em Cristo, à sua família, de que maneira que nós nos apresentaríamos diante de Deus? Como que nós poderíamos mostrar? Será que nós somos pessoas amáveis e que demonstram amor? Ou será que nós somos pessoas com o coração endurecido, com uma dura cerviz? Será que as pessoas veem que nós amamos verdadeiramente uns aos outros, como nós fomos amados por Cristo? Então, irmãos, se este fosse o último ano da sua vida, duas atitudes importantes nós precisaríamos ter: viver com uma vida plena diante de Deus e valorizar as pessoas à nossa volta. Hoje à noite nós continuamos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pedimos, Senhor Deus, que abençoe este dia e também nos dê convicção daquilo que nós precisamos fazer. Damos graças ao Senhor porque nos deu o privilégio de todos estarmos aqui. E não sabemos se este é o último ano da nossa jornada, mas enquanto estamos aqui, ó Deus, capacita-nos a amar mais o Senhor e amar mais as pessoas. Damos graças a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.